Olá, amigos e amigas, mais uma hora do café. Um papo informal sobre temas do momento. Sabe aquele tema polêmico ou não? É aqui. E hoje nós vamos conversar com Luciano Lanes. Luciano Lanes só tem 25 anos por aí de consultoria, de palestra, de coach, de mentoria. Mas, como vocês sabem, o nosso processo é sempre informal, o nosso bate-papo informal. Então, eu vou passar a palavra para o Luciano, porque ele vai contar um pouquinho da gente e vamos conversar sobre conflitos e comunicação empática. Luciano, seja bem-vindo nessa nossa hora do café, a palavra é sua. Gratidão, Armando, gratidão por esse convite, meu querido amigo de tantos e tantos anos, né, que a gente se encontra em congressos, né? A gente sempre se encontrou em congressos e eventos, né? E é uma coisa muito interessante que tem várias pessoas que eu construí uma amizade gostosa e a gente só se encontra em evento. E aí é muito interessante isso, né? Porque a gente vai falar aqui de conflito, e conflito tem a ver com relacionamento. E para você ter um relacionamento bom, não necessariamente você precisa ter uma convivência muito, muito cercana, né? Mas vamos lá, deixa eu falar um pouquinho de mim, né? Vamos dividir as coisas em encarnações, né? A minha primeira encarnação organizacional, eu era químico. Então, eu com 19 anos entrei numa indústria química, né, a BASF, uma das maiores indústrias químicas do mundo, como técnico químico. Depois eu entrei na faculdade e trabalhando em laboratório, que na minha cabeça eu ia ser químico, né? Aí eu fiz a faculdade, fui subindo ali na organização, o laboratório ali foi crescendo, eu sozinho passei a supervisor, de supervisor a chefe, de chefe a gerente, e nesse processo o que acontece é que eu fui ficando cada vez mais longe dos meus vidrinhos e cada vez mais eu tinha que trabalhar com pessoas, e as pessoas tinham que fazer as coisas acontecerem. E eu te confesso que isso para mim foi um desafio muito grande, porque eu nunca tinha tido nenhum treinamento formal de lidar com gente. Então, foi um desafio muito grande. Até que eu comecei a estudar, comecei a assinar revista, comecei a comprar livro, e eu comecei a gostar desse negócio de lidar com gente. E aí, na verdade, as pessoas passaram a ser o meu grande laboratório. Tanto que depois de um tempo foi dando a vontade de largar a química, né? E mergulhar de vez na química humana. E foi isso que eu fiz. Depois de 18 anos de empresa, pedi as contas, montei a consultoria e estamos aqui há 25 anos, exclusivamente trabalhando com gente, né? Deixa eu... Agora, o mais interessante dentro de todo esse processo é que o grande laboratório disso tudo fui eu. Era o que eu ia sentindo ao longo da minha vida. Os incômodos, as frustrações. Então, muito das coisas que a gente fala hoje em empresas, né, sobre qual é o propósito, o que que você quer da sua vida, o que que você está fazendo aqui, são questionamentos que eu fazia para mim. O que que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? O que que isso tem a ver comigo? E, de repente, quando você descobre que aquilo não tem nada a ver com você, você começa a fazer mudanças, né? E você vai encontrar qual é a praia sua, né? Então, isso é muito legal, Armando. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu entro na sala de aula às vezes e eu faço a seguinte pergunta: imagine qual é a minha formação. E todo mundo estuda psicólogo, psiquiatra, não sei o quê. Eu falo, encontrei alguém mais diferente do que eu. Eu sou matemático. Agora encontrei um químico que trabalha com pessoas. Então, você ganhou. Você ganhou. Exatamente. 1-0 para você. Porque quando eu falo que eu sou formado, a minha primeira formação é matemática, o pessoal ficou olhando e falou, eu não acredito. E acho que você comentou alguma coisa muito daquilo que acontece com quem teve essa prazer de começar a conhecer as coisas, os conflitos internos. O que eu estou fazendo aqui?
Qual é o meu objetivo? O que que eu estou ganhando? Qual o benefício? O que que eu estou levando e o que que eu estou entregando? Essa Uhum. é uma grande questão. Bom, vamos lá. A primeira pergunta, meu amigo, depois de tudo isso, é o seguinte: foi para a área de consultoria, como é que você entra nessa fase de coaching, mentoria? O que é que aconteceu para você chegar aí nesse ponto? Bom, aí entram outros amigos, né? Então, assim, eu comecei a consultoria com foco de fazer treinamento sobre trabalho em equipe, que é o que eu estudei muito enquanto eu era gerente, né? Como é que se monta uma equipe, como é que faz uma equipe funcionar, eu estudava muito aquilo. Aí, quando eu saí da empresa, eu fui fazer o MBA, fiz o MBA lá na USP, e o meu trabalho no MBA foi exatamente sobre equipes autogerenciáveis. Então, que é assim, o suprassumo da equipe, né? Então, nesse meu estudo, né, eu fui fazendo algumas descobertas. E uma dessas descobertas é que o que destruía as equipes autogerenciáveis dentro de organizações que as possuíam era o bichinho da competição e o bichinho da cultura organizacional que identificavam um vírus dentro daquela equipe que estava fora dos padrões. Então, a própria cultura tratava de encapsular aquela equipe e expulsar ela da organização. Tanto que eu ainda estava lá na BASF e eu participava de um grupo que tinha mais ou menos umas 10, 12 empresas, na maior parte delas eram montadoras, que tinham equipes autogerenciáveis. Então, a gente trocava muita ideia. Depois, quando eu fui morar na Alemanha, fiquei lá dois anos, quando eu volto, eu fui entrar em contato com essas empresas e descobri que a maior parte delas, aquelas equipes que tinham na minha época, já não tinham mais. E aí, quando eu saio da empresa e vou fazer o MBA, eu levei essa dúvida comigo. O que acontece? Então, olha só que coisa interessante. Empresas são organismos construídos dentro de um paradigma competitivo. Sim, perfeito. Sociedade nossa. Uhum. E quando você tem uma equipe autogerenciável, primeiro, você tem que ter um nível de maturidade pessoal muito grande nessas pessoas. Maturidade pessoal quer dizer autoconhecimento. Então, as pessoas têm um nível de discernimento pessoal muito grande. Então, não são aquelas pessoas que você precisa ficar dando ordem para ele se mexer. Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele faz porque isso está dentro do escopo de valores dele. Então, você tem esse tipo de pessoa, você tem uma organização que prescinde, que não precisa de um líder formal, porque a própria equipe se reúne, combina as coisas e faz acontecer. Então, olha só, as organizações, de forma geral, identificam esse núcleo dessa equipe como uma ameaça para as estruturas de poder da própria organização. Então, a empresa pensa assim: imagina se essa moda pega, o que vai acontecer aqui dentro? Eu lembro de uma visita que nós fizemos uma vez em uma empresa, e aí o fulano que era responsável por essa empresa, ele estava junto conosco, ele levou a gente passear, e aí nós fomos para um núcleo que era uma equipe totalmente autogerenciável. Aí ele chegou lá e falou: fulano, onde é que está o João? O João está em casa. O João está em casa? Como? Mas quem é que autorizou? Nós. Mas por que vocês mandaram o João para casa? Porque o filho dele estava muito mal essa semana e ele não estava com a cabeça boa para ficar aqui. Então, ele aqui era mais perigoso do que ele fora daqui. Então, a gente está cobrindo a tarefa dele, ele está cuidando da família dele e está tudo certo. Então, assim, eles tomaram uma decisão de afastar um funcionário por uma semana para o cara ir cuidar da família dele, sem pedir ordem para ninguém. Eles tinham autonomia para fazer isso. Então, olha só, o nível de maturidade organizacional que você precisa para isso, né? E aí entra um pouquinho daquilo que a gente vai falar aqui, que é qual é o tipo de comunicação que tem que rolar dentro de uma equipe dessas.
Como é que essas pessoas lidam com o conflito, né? E aí o conflito entra na minha vida há 23 anos atrás. Então, em 2000, eu fiz a primeira formação em CNV, que é a comunicação não violenta. E aí eu vi que aquilo era um mundo, era uma nova forma de você se portar como ser humano, de você se entender como ser humano, uma nova forma de você ouvir a pessoa, interagir com a pessoa. E é um processo que você tem que se desconstruir. E eu trabalho com CNV e outras metodologias associadas há 23 anos, meu amigo, e todo dia é um desafio. Todo dia é um desafio, porque nós somos formatados a funcionar de uma determinada maneira. Se você tem pessoas que são, desde o nascimento, formatadas para funcionar de uma forma cooperativa, como, por exemplo, um dos temas que eu trabalho muito é a cooperação. Uhum. Então, nos estudos sobre a cooperação, a gente cita muito uma antropóloga antiga chamada Margaret Mead. E a Margaret Mead, nos seus estudos, ela ia procurar tribos no mundo que não tivessem tido contato com os seres, entre aspas, os civilizados, né? Europeus e coisa e tal. E aí, uma vez, ela descobre uma tribo que não tinha tido contato ainda. E ela descobriu uma coisa muito, muito interessante. Nessa tribo, eles não tinham uma palavra para designar o competir, o ganhar do outro. Porque esse conceito não fazia sentido para eles. Não fazia sentido para eles. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um menino africano e ele estava dizendo como é que na língua dele se fala amor. E amor para ele se diz em duas palavras. Uma palavra quer dizer eu te reconheço e a segunda eu te aceito. Então, para eles, só pode ter amor se você reconhece a pessoa como um legítimo ser humano e segundo, se você a aceita do jeito que ela é. Então, ele dizendo que para eles não tem sentido nenhum alguém virar para você e falar: "Eu não te amo". Isso não tem sentido, Tido. porque se você não me conhece e não me reconhece, Como é que então isso acontece? tá tudo certo. E você falou uma coisa muito interessante que é a respeito de que isso a gente tem pesquisado e de vez em quando as pessoas perguntam para mim, tá bom, Armando, mas como é que faz isso? Eu falo, "Olha, você tem que ter um processo de maturidade. E eu tenho uma história, não vale a pena contar o nome da empresa, mas uma empresa, uma multinacional, resolveu, quando veio para o Brasil, criar mini fábricas, onde as pessoas teriam que trabalhar cooperando, colaborando uma com as outras, e elas venderiam o seu produto, o seu serviço para outras mini fábricas, de forma que não precisava, era autogerenciável. Ela assim, no começo do período do ano, vamos dizer assim, eles não tinham nada, eles iam vender os seus produtos e, a partir disso, eles iam receber, pela venda do serviço, distribuir igualmente entre os membros daquela equipe. Não deu certo. E eu perguntei para a pessoa, mas por que não deu certo? Ela falou, porque o sujeito que, de vez em quando, era o cara que coordenava, porque precisava alguém coordenar todas as atividades e tudo, ele achava que tinha que ganhar mais. Então, ele achava que tinha que trabalhar menos porque ele coordenava. Eu falei, então faltou uma coisa muito importante. Vocês colocaram o carro na frente dos bois. Vocês não treinaram as pessoas, não buscaram a transformar isso num processo de maturidade. Né? E aí eu até brinquei com eles. Quando a gente fala de cooperação, né? O sufixo co é juntos. Não Uhum. faz sentido, né? Cooperar ou trabalhar juntos. Ação. Cooperação. Né? A ação conjunta. Ação juntos, que é muito interessante.
Nesse seu estudo, o que é mais que você conseguiu descobrir, além de tudo que você está nos contando? Bom, eu fui afinando coisas, né? Então, assim, eu trabalhei e trabalho ainda com a questão da liderança, do trabalho em equipe, dos relacionamentos, da cultura organizacional, mas tinha um ponto que era fundamental dentro de todo esse molho, que era o processo de comunicação. E aí eu comecei a me dedicar mais ao processo de comunicação. E aí eu comecei a pegar especificamente o tema de conflito, que as pessoas começavam a pedir muito o curso de conflito naquele formato clássico antigo, né, cujo título é Gestão de Conflitos. É. Né? Então, assim, nós vamos fazer a gestão dos nossos conflitos. E aí eu comecei a montar um treinamento em cima disso, e eu tenho um treinamento que eu dou até hoje, já tem 18 anos o treinamento que eu faço. É, e a primeira coisa que a gente começa a conversar na sala é o que é conflito? O que é conflito? E normalmente as pessoas associam conflito com briga. Então, Uhum. assim, as pessoas tendem a querer evitar o conflito, fugir do conflito, porque conflito é briga. E aí eu criei uma definição que é extremamente simples e que dá uma clareza muito grande para as pessoas. Então, eu digo que conflito é simplesmente o encontro de diferentes. E quando esses diferentes se encontram, desdobramentos diferentes podem acontecer. Então, por exemplo, você e eu aqui estamos em conflito. Sim. Por que conflito? Porque eu sou eu e você é você. Eu tenho o meu jeito de ser, você tem o seu. Eu moro numa cidade, você mora em outra. Então, nós somos diferentes. Mas não porque nós somos diferentes, nós temos que brigar. Então, nós nos encontramos e o resultado desse nosso encontro é uma conversa super gostosa e uma troca de ideias. Agora, quando duas pessoas se encontram, também pode sair tapa, pode sair xingo, pode sair ofensa, ou pode sair um virar a cara para o outro e ir embora, ou pode sair um abraço, pode sair um casamento. Então, quer dizer, depois que teve esse encontro de dois diferentes, o que vai acontecer depende muito dos modelos mentais que essas duas pessoas carregam. Então, uma coisa que é muito interessante, Armando, é quando eu vou, vamos dizer, eu estou te vendo pela primeira vez. Então, é inevitável que meu cérebro associe você com alguma coisa. É a nossa história, a história de vida de cada um. Exatamente. O cérebro funciona assim. Sim. Então, as pessoas elas gostam muito de falar, eu não julgo. Seu cérebro julga. E esse julgar é fazer comparação, porque ele tem que ter um referencial. Então, vamos dizer que eu olho para você a primeira vez e eu abro um sorriso. Aí você me pergunta, Lanes, por que você sorriu? Cara, você é igualzinho o Vicente, um grande amigo meu. Que cara legal. Então, eu associei você com o Vicente, que é um cara super legal. Então, eu transferi esse legal para você. Então, eu já estou predisposto a achar que você é legal. E o contrário pode acontecer. Se você for a cara de um chefe que eu tive, que o cara era terrível, eu já vou ficar olhando para você assim, esperando, e o que vai vir desse cara? Esse cara. Então, a primeira coisa quando a gente trabalha o conflito é observar. É a observação, e aí muita gente diz observação isenta de julgamento, mas ela não pode ser isenta de julgamento, que seu cérebro está o tempo inteiro trazendo. Então, em vez de isenta, toma consciência do seu julgamento e coloca ele no cabide. Fala, ok, eu acho que o Armando é um cara legal. Talvez seja, talvez não. Pego isso daqui, coloco no cabide. Vamos verificar. Conforme a gente vai conversando, puxa vida, eu acho que o Armando é um cara que gosta de criança. Pego isso e coloco no cabide. Né? Então, você vai colecionando essas percepções que você vai tendo e colocando ali no cabide. Isso é muito importante porque quando você não escreve uma coisa na pedra, você te dá maior liberdade para agir frente a essa pessoa, que na verdade você ainda não conhece.
E você, Armando, você é casado há um bom tempo já, né? Sim. Vou fazer 50 anos de casado, só para você ter 50 anos. Então, Daqui a 2 assim, anos eu tenho 50, são poucas, são poucas é, pessoas que dizem isso. pouquíssima. Mas deixa eu te Eu contar, tô. deixa eu te contar uma coisa que É. pode ser acrescentar uma coisa. São duas histórias muito interessantes. Uma certa vez eu fui, a convite de um colega nosso, eu fui visitar uma empresa porque ele achava que a empresa estava cheia de conflitos. E eu ia conversar, era uma empresa pequena, eu ia conversar com o dono da empresa. E tal, não sei o que, nós começamos a comentar uma questão de conflitos. Ele olhou para mim e falou: conflitos? Não, aqui não tem conflito. Porque se tiver, eu mando embora. Isso é fantástico, né? E o segundo foi uma coisa bem interessante. Em Curitiba tem os ônibus, são os biarticulados, né? E tem os pontos que você vai parando, né? As estações que você vai parando. E em frente à casa do apartamento onde eu morava, tinha uma estação. E eu de manhã cedo levantava, às vezes, para sair, para ir para algum lugar. Era muito mais fácil ir para o centro pegando o ônibus de articulado, que ele não pegava trânsito, nada. E tem um rapaz que faz a cobrança. E eu cumprimentava: bom dia, tudo bem? Como é que tá? E conversava, calor, frio, não sei o quê. E toda vez eu cumprimentava tudo, mas não era todo mundo que cumprimentava, porque não era uma coisa curitibana mais fechada, em alguns casos. Um belo dia, eu estava saindo, acho que eu ia para algum lugar no centro, e tocou o meu celular, eu fiquei atendendo, entrei, paguei, mas não falei o bom dia. Quando eu acabei de telefonar, que eu desliguei o telefone, ele falou: bom dia, né, senhor Armando? Eu: bom dia. Ele estava acostumado. Todo dia, ou Acostumou. todas as vezes, eu dava bom dia. Você falou uma coisa interessante da questão da comunicação. Eu diria para você o seguinte: se de um lado nós, eu, você, e não só nós, mas vários consultores, ganham muito dinheiro ou trabalham fazendo, não estou dizendo ganhar muito dinheiro, mas nós temos muito trabalho porque o processo de comunicação, embora seja simples, as pessoas complicam e a gente tem que treinar essas pessoas. A gente tem que mostrar para as pessoas o quanto é simples a comunicação e o quanto, como você disse, não existe gestão de conflitos, existe conflito. Depois disso, eu vou fazer o quê? Olhar, trabalhar com as pessoas de uma forma que elas possam evoluir no processo de relacionamento. Então, como a gente diz, eu Uhum. estou com 50 anos de casado, é fácil? Não. Porque tanto eu como a minha esposa, como os meus filhos, nós vamos mudando, criando, e criamos mentalmente um modelo de mundo. Né? Isso é muito da Exatamente. PNL. A gente cria um modelo de mundo. Esse E modelo de esse daí é um ponto interessante, porque eu ia falar exatamente isso, no sentido, você é casado há muito tempo e, de repente, o seu cônjuge, né, ou a cônjuge, faz alguma coisa que você fala, você fez isso? Então, quer dizer, eu não esperava que você fizesse isso. Aí vou entrar um pouquinho lá na tua PNL. Mundo e mapa de mundo. Então, quer sim, dizer, eu não conheço o Armando, eu nunca vou conhecer o Armando. O que eu tenho é um mapa do Armando montado com pecinhas dos nossos encontros. E quando você vai convivendo com uma pessoa, você vai atualizando esse mapa, mas você nunca vai conhecer a pessoa, assim como nós não nos conhecemos por completo, o que dirá do outro, né? exatamente. Legal. É isso? Bom, uma outra questão que eu quero que você diga é a seguinte: quando a gente fala de comunicação, você falou de uma palavra que, para algumas pessoas, quando a gente fala empatia, quando a gente fala de empática, a pessoa fica. Parece que nós estamos falando numa outra língua. Né? Mas seja empático. Vamos dizer o seguinte: numa situação de conflito, numa situação de uma discussão, como ser empático, como usar esta comunicação empática, que é o nosso. Eu sei que no tempo que nós temos não vai dar para você dar uma aula para a gente, mas é interessante que você nos dê uma dica de como.
Que dica, uma dica ou duas dicas. Olha, o que eu posso fazer num momento de tensão, quando aparece um conflito? E eu digo para as pessoas, que bom que aparece um conflito, porque se todo mundo pensasse igual, isso aqui ia ser uma chatice monstruosa no mundo, né? Uhum. Quando surge um conflito e você precisa criar um outro processo, porque o meu processo junta com o seu e a gente vai criar um novo, né? Que dica você poderia dar para a gente? Então, olha só, o que as pessoas normalmente chamam de conflito é um movimento competitivo. Então, você disse, as pessoas têm opiniões diferentes e aí começa um conflito. O que é esse conflito de opiniões diferentes? Eu acho que tem que fazer de um jeito, você acha que tem que fazer de outro. Quando a gente senta para conversar, normalmente as pessoas querem defender o ponto de vista dela. E ela está pouco interessada em ouvir o ponto de vista do outro. E o outro, a mesma coisa. Então, as pessoas querem que o modelo dela prevaleça sobre o outro. Por quê? Porque nós somos educados num modelo competitivo. Então, se o meu modelo for o vencedor, eu estou bonito. Se o modelo do outro for o modelo adotado, eu fico com a sensação que eu perdi. Isso é muito ruim e as pessoas elas não querem perder. Então vamos lá, como é que a gente escapa disso? Então aqui, você usou o termo, entendi perfeitamente a dica, só que não tem dica. Existe uma transformação da forma de você existir no mundo. Então vamos lá. Esse processo que o pessoal fala tanto da empatia, ele vai começar com um movimento extremamente simples. Extremamente simples, mas muito. Eu não gosto da palavra difícil, gosto da palavra desafiador, muito desafiador, que é você parar para ouvir o outro. Mas esse ouvir é aquilo que ficou bem conhecido, um termo, escuta ativa. O que é escuta ativa? Você está inteiramente presente quando o outro está falando com você. Agora, as pessoas precisam notar o seguinte: eu estou falando com você aqui agora e a pessoa que está ouvindo a gente, ela está me ouvindo falar, mas se ela prestar atenção e se você prestar atenção, Armando, tem uma voz falando dentro da sua cabeça. Sim, Então você está me ouvindo, ouvindo sua voz dentro da cabeça. Então, assim, já no mínimo são duas. Então, a hora que eu sento para ouvir alguém, já tem uma voz dentro de mim que cada coisa que a pessoa fala, essa voz fica trabalhando. E eu tenho que acalmar essa voz interna para colocar o máximo da minha atenção para outra pessoa. Porque se eu me descuidar, eu fico montando a minha resposta para ele. E eu peguei só os pontos necessários para armar a minha resposta para ele. Então, a escutativa é eu ir para uma postura desarmada, para ouvir o outro o mais integralmente possível. Como é que se faz isso em termos de exercício? E eu ensino isso em treinamento. Uma pessoa senta na frente da outra, fala por 1 minuto. E aí o tema é livre. Fala por 1 minuto, sem parar. Dado esse 1 minuto, a pessoa que ouviu, ela vai dizer assim, eu entendi você dizer que, e vai repetir o mais fidedignamente possível o que ele ouviu. E aí, Armando, a confusão é absurda, porque as pessoas colocam para fora coisa que eu não falei isso, eu não falei isso. a E aí gente você, interpreta o que o outro fala, sim, porque sim, interpreta, acrescenta, faz uma salada. você E falou aí uma coisa interessante. Você falou uma coisa o interessante. Tem processo de outra você voz lá dentro é, da gente, aham, outra vozinha dentro da gente dizendo o seguinte: espera aí, compara isso com isso, faz assim, mala com não sei o quê, sim, e agora não sei o quê. E se você não estiver realmente preparado, você já começa a avaliar, fazer uma com certeza. avaliação do que o outro está me dizendo. Mas será que Exatamente. ele realmente estava interessado? Mas eu não sei o quê. Exatamente. Continua, E não? esse daí é o primeiro ponto, que é o observar. Sim. Apenas observar. Apenas observar.
E aí foi interessante porque eu, de muito tempo, eu comecei a trabalhar processos de meditação, mas é uma coisa minha. Sim. Depois eu fui vendo como que essas duas coisas são intimamente ligadas. O processo meditativo, e assim, tem muita gente que diz, eu não consigo meditar, não consigo meditar. Por que que ele acha que não consegue meditar? Porque a voz dentro dele não para. E no imaginário dele, ele acha que meditação é silêncio total. Não. Meditação é simplesmente observar o que está acontecendo dentro de você. Só isso, observar sem interagir. Então, o processo meditativo, ele é fantástico para você usar com a outra pessoa, que eu estou ouvindo a outra pessoa e não vou interagir. Da mesma forma como eu fico escutando os meus pensamentos e não interajo com eles. Eu faço um Então, isso exercício muito próximo a esse, em que eu dou um tema para as pessoas conversarem, mas a outra, elas têm que parar para pensar, têm que contar uma história para outra pessoa, mas a outra não pode interagir. Ela só pode dar risada, ela pode fazer movimentos com a cabeça, mas não pode interagir. E se ela tiver dúvida, não pode perguntar. E depois a gente inverte. E é muito interessante as conversas, as pessoas falam, eu queria falar, mas eu não podia falar, eu queria dizer, eu queria interpretar. Mas por quê? Por que que você não observou? Ah, não, ela gosta muito da pessoa. Como é que você sabe disso? Ah, não, porque ela falou. Eu falei, bom, mas eu também posso falar que eu gosto. O que que você observou de real, de concreto nessa história? Porque quando a gente faz isso, olha lá. E quando você falou da meditação, eu não sei até onde, eu até tenho procurado. Algumas escolas, inclusive aqui no estado de São Paulo, e lá no Paraná também, tinha algumas escolas, que estavam usando com crianças a sim, meditação antes de começar as aulas. E resultados perceberam fantásticos. que o rendimento ficou fantástico, Sim. porque toda criança chega a agitar, medita, faz uma meditação, uma coisa muito simples, e essas crianças tiveram uma aprendizagem muito superior do que comparada com aquelas ou anteriormente, com o que elas faziam anteriormente. Esse Mas deixa processo, eu voltar na questão da empatia. Você começou com essa provocação, empatia. Então, assim, a empatia é a grosso modo, colocar-se no lugar do outro, né? Sentir o que o outro sente. Então, aí a gente precisa tomar alguns certos cuidados. Ok, neurologicamente, a gente tem aquele grupamento de neurônios chamado de neurônios espelho, que eles espelham no meu cérebro o que acontece no seu. Esse é um mecanismo fantástico. Por isso que eu reconheço o rosto triste, rosto feliz, um rosto de raiva, e aquilo me impacta, né? E o neurônio espelho, ele também é responsável por todos esses processos de imitação, né? Então, se você faz um movimento, um bebê faz o mesmo movimento. O neurônio espelho tá funcionando. Ok, então o neurônio espelho serve para me dar dicas do que está se passando dentro da outra pessoa, mas são apenas dicas. E assim, às vezes as pessoas acham que não, eu me tornei uma pessoa totalmente empática, eu sei o que o outro sente. Cuidado. Imagine a cena: você tem um amigo, esse amigo sofreu um acidente, amputou as duas pernas. Você vai visitá-lo. Quando você chega lá, o cara está com uma cara, você vira para ele e fala: Cara, eu sei exatamente o que você está sentindo. Vai dizer para você e falar: Não, não. você não tem a menor ideia do que eu estou sentindo. Mas, apesar de eu não saber como é perder as duas pernas, eu posso sentir a dor que ele está sentindo. Não a dor física, mas eu sinto a angústia dele. Eu sinto uma série de coisas que está se passando ali. Agora, eu nunca vou ter o quadro completo. Então, assim, processo empático é um processo de você entrar em contato com o outro de uma maneira cada vez mais profunda, mas sabendo que tem limite. Você é um e o outro é o outro, né? Então, assim, empatia é muito legal, mas é um trabalho de uma vida também. E é interessante porque é todo um processo de maturidade. Você, ao observar,
não só uma pessoa, mas várias pessoas, você começa a conhecer, começa a adquirir o conhecimento para aquilo que você diz, para pegar os neurônios espelhos e falar, interessante, vi isso aqui nesse lugar. E eu sempre falo, não adianta a gente rotular as pessoas, dizer todo mundo que faz daquele jeito, né? Porque Com certeza. acho que é uma coisa bem interessante. Eu fui uma vez dar um curso e eu fazia um papel, né? Uma reunião fictícia, né? Mas que o grupo tinha que resolver, e eu fazia o papel de um cliente muito difícil. E uma das meninas que estava lá, ela estava o tempo todo com a cabeça assim, como se dizendo, como se dando a impressão para o pseudo-cliente, o papel que eu estava exercendo, que ela estava concordando com tudo. Não, ela estava furiosa, ela queria subir na cadeira, queria me pegar como quanto o personagem cliente. Mas a maneira como ela demonstrava isso era fazendo assim com a cabeça. Não que ela estava concordando, ela estava entendendo, mas ela estava fazendo isso justamente como uma forma de proteção que ela, e ela só dela, né, que ela mostrava para o pseudo-cliente, o personagem que eu estava fazendo naquela reunião fictícia, né? Naquele exercício, naquela dinâmica fictícia. Mas foi muito interessante que, quando terminou, todo mundo. Mas você não estava concordando? Ela falou: não, eu queria matar o cliente. Foi muito. Porque ela tá, mas ela, o tempo todo, enquanto o cliente falava, e eu falava, o personagem falava um monte de besteira, e ela então, isto é algo que nós vamos aprendendo a perceber, observar as pessoas, e vai formando dentro da nossa cabeça para aquela vozinha dizer: peraí, isto pode ser isto. Mas vamos checar, vamos perguntar. Quer dizer, a questão é a seguinte: o trabalho de perguntar, né? Aliás, uma coisa é o seguinte, eu deixo aqui, já aproveitando, as pessoas que vão assistir podem perguntar, mandem perguntas. Eu tenho certeza que o Luciano, se receber alguma pergunta, ele vai responder, vai ficar Opa, ali, sim, vamos. vai ficar gravado no YouTube. Então, as pessoas perguntam, vão ficar os dados do Luciano também, se quiserem entrar em contato direto com o Luciano, não tem problema nenhum, ficam todos os dados ali nos comentários do YouTube. Mas o que é importante? Como é que você que está assistindo, como é a sua empatia? Como é que é a sua comunicação empática com um pouquinho que você já sabe? Coloca depois aí a sua observação, ou manda essa observação para o Luciano, para a gente. A gente vai ficar muito feliz. Tenho certeza que o Luciano vai ficar feliz. Luciano, nós já estamos aí com quase uma hora de bate-papo, né? E, Tranquilo. Eu mas acho que você tinha pedido dicas. dicas, vamos Então, lá. então eu falei primeiro essa da escuta. Sim. Agora tem outra, que se a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela começar a tomar consciência dessa segunda dica que eu vou dizer, vai mudar a vida dela. É uma coisa que é tão simples, que parece besteira, mas 99% das pessoas entendem errado. É muito comum você estar no trabalho ou em casa e vem uma pessoa e fala: cara, você não sabe o que aconteceu agora. Estava conversando com o Júlio. Nossa, ele me deixou louco da vida. Então, olha só o que ela falou. Ele me deixou louca da vida. Ele me deixou. E aí, é difícil para a pessoa entender que não é o outro que te deixou com raiva. Você se ficou com raiva com o que o outro disse. Então, o processo da construção interna da sua raiva é totalmente seu, de autoria sua. Então, tira o outro da jogada. Então, a partir dessa constatação, é muito legal as pessoas começarem a pensar: o que eu estou sentindo? E outra coisa interessante quando a gente trabalha a emoção, que aí já é uma disciplina imensa, nós não temos repertório emocional.
nós não temos vocabulário emocional. Normalmente, as pessoas, e aqui vamos botar 99% delas, elas têm três estados emocionais. Eu estou bem, eu estou mais ou menos, eu estou mal. Tá, mas o que você está sentindo? Ah, eu estou bem. Tá, mas me fala a emoção que você está sentindo agora. As pessoas têm uma dificuldade imensa de nomear o que elas sentem. A começar porque não é uma emoção pura. Então, vamos lá. Os psicólogos separaram uma base de 6 emoções básicas, né? Medo, alegria, raiva, tristeza, nojo. E a mistura delas resulta nas emoções compostas. Sim. E uma emoção composta é uma mistura. Então, assim, Então, em curso, eu brinco com isso, né? Eu falo agora é a nossa página culinária, né? Então, o que é o ciúme? O ciúme é a mistura de amor com raiva, com medo, e essa mistura vai depender de qual é o objeto do ciúme. O objeto do ciúme é uma pessoa amada? O objeto do ciúme é meu carro? O objeto do ciúme é minha caneta? O que é o objeto do ciúme? Então, você veja que essa composição interna muda. Então, assim, as pessoas começarem a prestar atenção no que elas sentem, começar a nomear isso e começar a pesquisar no outro o que o outro sente. Porque, da mesma forma como ela não sabe o que ela sente, ela não sabe o que o outro sente. Então, é muito comum de ver alguém chegar e falar: Poxa, Armando, eu preciso te falar uma coisa. Ontem você estava de um jeito que eu nem quis falar com você. Você estava com uma raiva tão grande. E aí você vira para mim e fala: Lanes, eu não estava com raiva. Eu estava triste. Agora, a sua tristeza transpareceu para mim raiva e eu tratei você como se eu achasse. Então, aí vem uma outra coisa. Como eu não sei o que o outro sente, pergunta. Yes! Pergunta. A questão existe até um livrinho, né? Um livrinho muito básico, eu indico para as pessoas, né? Que é aprender a fazer pergunta. O nome do livro é Perguntas Resolvem. Por quê? Porque se a gente pergunta e souber fazer a pergunta, você fica esclarecendo. Muito fácil, muito melhor você perguntar do que você ficar. Na PNL, a gente chama de alucinação. Ficar alucinando. Porque é uma alucinação. O que será que o Luciano está pensando? E aí, aquela vozinha interna que você disse, começa a fazer as ligações. Né? Algum, pode ser que acerte, mas a probabilidade de acertar é muito pequena. É muito pequeno. Pode ser que acerte. Aí você fala, bom, tudo bem, mas eu já vivo com aquela pessoa há 50 anos, mesmo com essa pessoa há 50 anos. Porque ela mudou ao longo desse tempo. É, Eu exatamente. me casei com ela 50 anos atrás, ou quase 50 anos atrás, ela pensava de um jeito, ela cresceu, ela evoluiu, ela criou toda uma mentalidade, criou todo um processo que você não sabe, não está acontecendo. Então, muito mais fácil, pergunte. Né? Exato. Agora, eu estou imaginando o seguinte: nós estamos falando de relacionamentos amorosos e tudo, mas quando você está dentro de uma organização, o número de pessoas também vai influenciar, porque são várias pessoas. Eu lembro que quando eu era gestor, eu tinha um jeito de olhar para algumas pessoas, eu sabia, né, que ali estava acontecendo alguma coisa que era diferente das outras, e o jeito de conversar com as pessoas, de relacionar com cada uma daquelas pessoas, naqueles momentos mais, mais duros, né? Puxa vida, tem que as negociações, as conversas, até puxada, dando uma bronca neles, era diferente de pessoa para pessoa, porque eu ia observando ah, aquelas reações das pessoas e Uhum. principalmente perguntava: como você está se sentindo com isso que está acontecendo agora? E, pasme, era aquela história, você falou muito bem. Não, estou mal, mas explica, está mal como? O que é o mal para você? Como é que é se sentir mal? E há uma dificuldade muito grande, porque a gente não foi educado para contar das nossas emoções. Eu lembro que Exatamente. era, não sei, meu pai dizia isso, ou
né? Várias vezes. Cuidado, nunca demonstre o que você está sentindo, porque senão você vai ficar vulnerável, né? Uhum. Dentro de uma empresa, você não sabe, você não pode mostrar o que você está sentindo. Então, a gente acaba não aprendendo, né? Como É. mostrar, né? E Mas hoje acaba, o tema da moda hoje é vulnerabilidade. sim, Não tem liderança humanizada sem vulnerabilidade. Não tem segurança psicológica dentro de uma organização sem vulnerabilidade. Então, esse espaço para a vulnerabilidade, para você mostrar o que você sente, o que você pensa, o que você quer, é fundamental. Mas nós estamos num momento de transição ainda, né? A maior parte das organizações ainda são arcaicas, mesmo grandes multinacionais são arcaicas, são fechadas, são conservadoras, têm um discurso, mas tem uma prática que é distinta. Então, assim, uma pessoa nova que entra numa empresa, a primeira coisa que ela precisa fazer, e você bem sabe disso, é aprender a ler a cultura daquela organização, é ver como é que ela funciona e pegar principalmente as diferenças entre o que é dito e o que é feito. Os valores que ela prega, né? Aquele quadrinho bonito que fica lá na entrada da empresa, né? Que é para visitante normalmente ver. as pessoas nem sabem do que se trata, né? E o que efetivamente eles praticam, né? Então, assim, as pessoas falam: como é que eu conheço se uma empresa tem uma política de pessoas boas? Falou: olha, uma primeira dica é vá lá no RH e vê uma pesquisa, que dia da semana que as pessoas normalmente são demitidas. Vê se elas são demitidas em véspera de Natal, de Ano Novo, de feriados prolongados. Se isso acontece muito, é uma dica que essa empresa não sabe lidar com a agonia de ter que mandar alguém embora. Então, aconteceu o que hoje acontece muito ainda, pessoas sendo demitidas pelo WhatsApp. Não, Olha isso. eu recebi, inclusive, um comunicado de uma moça que trabalhava numa empresa, contato meu no LinkedIn, de que ela recebeu a notícia, ela estava de férias, ela recebeu a notícia pelo WhatsApp, né? Ela disse que estava voltando da praia, que ela tirou férias e foi para a praia, voltando da praia, veio uma mensagem no WhatsApp dela dizendo, como ela disse, muito educada, muito sutil, mas dizendo, olha, quando você vier aqui, você não precisa mais nada, você está despedida. Com todas as palavras muito interessantes, ela falou, acabou minhas férias, acabou tudo, Exato. por conta de uma situação muito. Aí surge o segundo conflito. Como ela estava de férias e recebeu esse comunicado durante as férias, ela ia entrar com um processo trabalhista contra a empresa, porque ela não podia ser despedida durante as férias. Aí, olha só a cultura de uma empresa está lá. É muito interessante para quem vai assistir, porque isso vai para nas próximas sexta-feira, às 3 horas da tarde, que as pessoas compreendam exatamente isso, de como elas fazem parte, como elas podem ajudar na mudança de cultura, como elas podem trabalhar e, principalmente, empresários que estão aqui assistindo e que vão nos assistir, darem uma atenção muito grande àquilo que você disse agora, que é muito importante, de como é a cultura dessa empresa. O que está sendo feito? Como as pessoas estão sendo tratadas? Qual é a vulnerabilidade desse processo? Luciano, eu gostaria de, sei lá, ficar aqui com você mais É umas muito bom. horas. Já vem o convite, com certeza, quando a situação é boa, já vem o convite. Até porque você tem uma revista que você edita, né? Fale rapidamente dessa Vamos revista, lá. porque as pessoas também podem se interessar. Eu tenho Com certeza. muitos artigos interessantes na sua revista que eu acompanho. Com certeza. A revista Coaching Brasil, ela nasceu em 2013. Portanto, agora, exatamente agora, nós estamos completando 10 anos.
É uma revista mensal, digital, e desde o começo dela... Então, assim, como é que ela nasceu? Ela nasceu dessa minha vontade, como treinador, como pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, de fazer uma coleta maior de informação e publicar isso. Então, o formato revista, para mim, é muito legal, né? Então, nós planejamos a revista para que ela tivesse artigos de um determinado tamanho que a pessoa possa ler, na média, em 15 minutos. Porque, assim, a moqueixa hoje, eu não tenho tempo de ler. Não é verdade. Não é que você não tem tempo de ler, é que você aloca tempo para fazer outras coisas. E outra, nós não fomos educados para ler. Então, ler é uma coisa normalmente chata. São muito poucas pessoas que têm prazer em ler. O ato de ler é chato. O conteúdo que você lê pode ser muito legal. Mas, então, isso exige treino e disposição. Então, assim, nós temos uma revista mensal que fala sobre desenvolvimento humano de uma forma geral, embora ela se chame Revista Coaching Brasil, ela começou com um foco muito grande no processo de coaching, mas ela foi se abrindo, ela foi se expandindo para trabalhar N ferramentas, abordagens que lidam com desenvolvimento humano. Então, a edição atual fala sobre liderança humanizada. A próxima edição, que vai sair em junho agora, fala sobre capitalismo consciente. Então, assim, cada uma falando sobre temas que são muito, muito, muito importantes, né? Então, assim, e uma coisa que eu desenhei nela desde o comecinho, a pessoa que faz a assinatura hoje, ela pode acessar todo o conteúdo que nós já temos. Então, isso é uma riqueza, que hoje são 1.688 artigos, se não me falha a memória, escrito por 684 pessoas. Então, assim, é um tesouro vivo. É um tesouro vivo que eu Exatamente. tenho um grande Então, prazer em vai falar. ficar também, eu vou colocar também na nossa na A edição, descrição do na vídeo. descrição aqui, como entrar em contato para pegar essa revista com você. Perfeito. Muito bem. Última dica, meu amigo. Finalmente, é aquela. Vamos fechar com chave de ouro o nosso bate-papo, o nosso café. Última dica. Vamos lá. Olhe para você, eu diria o seguinte, olhe para você como uma joia a ser descoberta. Então, aquela perguntinha, né? Quem sou eu? Não é uma pergunta retórica. Ela é uma pergunta extremamente real. E é muito difícil de responder essa pergunta. Eu também faço os meus vídeos com os nossos autores lá, e no começo de cada vídeo eu faço uma pergunta. Fulano, quem é você? Né? E como esse meu público é um público que trabalha muito desenvolvimento humano, muitos deles falam, nossa, a forma mais fácil de eu responder isso é dando os meus títulos, a minha formação, a minha carreira, mas isso não responde quem eu sou. Eu dizer que eu fui químico, que eu fui gerente, que eu sou consultor, isso não responde quem eu sou, né? Quem eu sou é uma coisa, cara, é complexo, é o estudo de uma vida. E conforme você vai aprofundando em quem você vai afinando a tua relação com o mundo, a tua relação com as outras pessoas, a tua relação com o universo, e você vai trabalhando um tema que já foi tema nosso lá na revista também de dossiê, falando sobre espiritualidade. E espiritualidade não tem nada a ver com religião. Sim. Nada, nada. Espiritualidade é o teu envolvimento no universo como algo maior. E não tem nada de místico também. Nada de místico. Inclusive, eu não sabia de testes e pesquisas que tem sobre o tema espiritualidade. Quem ficar curioso aqui, vai lá, acessa a edição, tem um dossiê fantástico falando sobre isso. Então, assim, o que Sócrates falava, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, assim, conhecer a si mesmo, cara, é o desafio de uma vida. Até que você falou uma coisa interessante antes, que você falou, a gente está mudando. Então, quando eu estou começando a conhecer certas coisas, eu também estou também mudando.
E uma outra coisa que também é muito, muito louco, né? A hora que a gente pensa muito em relacionamento de casal. Casais novos, de repente você vê um que vira para o outro e fala, mas você mudou, você não é mais como você era. E a vontade que dá dizer é, puxa, que bom que você notou, né? É isso aí. Que é Ah, interessante que o jovem, ele tem aquela expectativa que eu conheci aquela pessoa de um jeito, gostei dela daquele jeito e, por favor, não mude, porque eu não sei lidar com isso. E exato. a grande arte de você conviver, seja num relacionamento de marido e mulher, com filhos, com chefe, com colega, é você entender que a pessoa que vai encontrar com você amanhã é outra. Outra pessoa. É outra. Porque Isso você também é outra pessoa, né? Você também é Isso, outra. sim, eu sou outro, o outro é outro, e nós vamos começar tudo de novo. Então, Eu, assim, eu, eu, cara, a última dica é essa: abra-se para a incerteza. Para a incerteza. a gente fala o seguinte: antigamente, tanto eu como você tínhamos cabelo. Tanto eu como você tínhamos barba, quando usava barba escura, temos barba branca. Pois é. Né? Então, a mudança não só ocorre fisicamente. Aliás, a Com certeza. grande mudança é a mudança que está aqui no nosso cérebro, no nosso Uhum. consciente, no nosso inconsciente. Seu Isso aí. café sempre adoçado com informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa hora do café, envie sugestões, compartilhe, peça soluções, tenha dúvidas, mande perguntas. Quero agradecer também a Nathalie Patrício, do 1987 Lab, que vai fazer a edição que faz a edição da nossa hora do café. Luciano, muito obrigado e até a próxima. Com Até a certeza você vai próxima. ser chamado. É só chamar que a gente vem. Facinho, facinho. Beijo, pessoal. Até mais. Olá, amigos e amigas. A hora do café desta semana é com o Luciano Lames. E o nosso tema é conflitos e comunicação empática. Luciano, o que é isso? Conta para a gente o que nós vamos conversar na próxima hora do café. Nós vamos ter um papo super gostoso, Armando, e eu quero que as pessoas comecem a pensar. Primeira coisa, o que é conflito para você? Segundo, você tem consciência do que você sente, do que o outro sente? Como é que você lida com as conversas que você tem que não são tão harmoniosas? Sobre isso que a gente vai falar e vamos trazer dicas para você. Acompanhe a gente. Legal. No YouTube, sexta-feira, 15 horas, como sempre acontece com a gente. Até lá.